Obrigada, Flávia. Obrigada, Valdemar. Obrigada, Aline. Para mim é um prazer estar aqui hoje, né? É um espaço de ecossistema de inovação, né? É um sonho, né? Esse espaço. Quando me convidaram, eu pensei, falar do futuro é algo muito desafiador, né? Principalmente porque o que é o futuro, né? O que é o futuro? Eu ouvi uma vez um alemão em uma palestra falando que o futuro é. Obrigada. O nome dele é Max Sandor. E ele falou assim: o que é o futuro? Nós acabamos de ouvir uma palestra anterior a essa. Então, o futuro é agora. Pensem que o que eu falei ficou para trás. Isso significa que as nossas ações, elas devem ser totalmente pensadas o tempo inteiro. E como fazer isso dentro do sistema, né? Como que nós deveremos ter atitudes saudáveis, sustentáveis, principalmente se tratando de empresas, de corporações. Então, um autor que eu gosto muito de citar é Paulo Freire. Por quê? Porque Paulo Freire, ele dialoga o tempo inteiro que nós estamos sempre aprendendo, o tempo todo, não é? Aqui hoje é um processo de troca. Depois que acabarmos, vamos conversar e certamente estarei aprendendo com vocês. Uma pessoa estava conversando comigo antes do início e ela deixou algumas coisas que nós estávamos pensando e eu falei com ela e ela saiu daqui. Vou pensar sobre isso dentro da minha organização. E depois eu vou citar para vocês o que é. Então, assim, é muito importante a gente pensar que nós estamos aqui para trocar, principalmente as empresas. O que nós estamos aprendendo com aquela comunidade, favela, com aquela ação social que está sendo implantada em determinados territórios e como que nós poderemos fazer a grande diferença, tá? Então, o conceito de responsabilidade social, ele funciona tanto internamente para as empresas, como externamente nas ações que elas implementam, né? Ou patrocinam. Então, é muito importante se pensar em como realmente implantar projetos que dialoguem com o território. O que acontece hoje? Vemos muitas ações de empresas que não conversou com aquele local, nem com as lideranças comunitárias, nem com as atividades que acontecem de determinadas organizações ou proponentes, enfim, e simplesmente implanta. Existe alguma adesão por parte daquela comunidade? Nenhuma. Existe algum impacto? Nenhum. Existe alguma ação que possa realmente criar diferencial e que aquele território tenha uma mudança de comportamento ou ache que aquela empresa seja realmente legal? Também não. Por quê? Porque hoje nós temos algo que é muito maior do que pensar a responsabilidade social simplesmente num tema. E sim, qual é o propósito? Qual é o propósito? E qual é o legado? O que de fato essa empresa quer deixar para a sua comunidade? O que de fato essa empresa ela percebe que tem um diferencial e que não vai só melhorar a sua performance de branding, mas também criar naquele solo fértil outras oportunidades. É isso que é importante a gente pensar. Então, atualmente, hoje, a responsabilidade social, ela implica em ser responsável com o seu meio interno, né? Os seus colaboradores, os seus dinamizadores e também pensar
como que, de fato, aquela ação ela é suscetível a deixar um legado naquela comunidade. Tá? E aí, quais são esses benefícios? Contribuir socialmente, né? É o que importa, é criar impacto no meio ambiente, por ser algo que realmente seja sustentável. Todo mundo ouve falar de sustentabilidade, mas a sustentabilidade em si, ela é um tripé, né? Ela é o social, o econômico e o meio ambiente. Então, se houver só uma dessas partes, ela não é sustentável, de fato. Tá? E qual é a interação dessa sustentabilidade dentro, realmente, do corporativo e da ação social que ela está fazendo para fora. Então, hoje, é um desafio muito maior, que é pensar em como, durante e quais são os desdobramentos dessa ação. Tá? É muito importante se pensar quais são as perspectivas deixadas por essas atividades. E aí, isso tudo surte efeito no desenvolvimento da organização, nos processos, nos incrementos, em como que eu estou replicando aquele recurso, né? Qual é a transparência, qual é o formato das minhas ações de sustentabilidade. E mais do que isso, hoje em dia a gente tem aí toda a transparência fiscal que isso implica. Então, é muito mais conducente se você fizer uma ação que realmente você tem veracidade e que você, na hora de escolher os projetos que você vai patrocinar, que de fato você tenha esse olhar. Por quê? Hoje, a Espiral Soluções Socioculturais, né, de comunicação socioculturais, ela elabora projetos que tenha toda a sinergia com as ODS. Todo mundo sabe o que é ODS, né? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável do Milênio pela ONU. São 17 ODS, pelo menos uma. E se você abrir hoje a internet para ver algum edital, a maioria dos editais já solicitam isso. São nas pequenas ações que é possível a gente criar diferença. Todo mundo tem cartão de visita, certo? O nosso cartão de visita é um marcador de livro. Então, você vai usar o marcador e atrás tem todos os nossos serviços. Ou seja, pensando nisso, eu tenho um diferencial. São nas pequenas ações é que é importante você criar esse diferencial. Por exemplo, todos os nossos projetos estão ligados ao ODS e o mais importante, menos papel. Hoje eu faço comercial para a Andréia, do Papel Semente, que eu coloco todos os projetos em papel semente. Né? A hora de aplicar projetos de ICMS, ISS, Rouanet, todos os nossos projetos estão com papel semente. É mais caro? É mais caro. É mais caro, sim. Mas o diferencial é que ele não suja o ambiente. O diferencial é que ele vai de novo para a terra. Vai virar plantinha. A sementinha vira plantinha. Então, para que ter papel? Não é? Se eu posso fazer diferente? Então, assim, é um recurso que é bem aplicado. Fora isso, é você pensar em como que você pode eliminar os riscos. Existem empresas que, de fato, criam impacto? Criam. Criam impacto. Criam, sim. Mas como que elas pensam em como podem diminuir os riscos e ser mais sustentáveis? Isso é uma ação de responsabilidade social muito forte. Tá? E se ela estiver realmente alinhada a todo o seu compliance em relação a isso, ela consegue realmente aplicar. Uma vez eu escutei de uma empresa de petróleo e gás que não pode ter sistema B, enfim, porque eu sou multiplicadora B também. E aí, nessa conversa, ele me apresentou várias
operações que ele já faz dialogando com o sistema B. Ou seja, ele cria projetos que é possível que ele cause menos impacto, porém ele não consegue a certificação. Então, são nessas atitudes por parte das empresas é que a gente pode ir criando um diferencial. Isso é muito importante, sabe? E hoje eu tenho um desafio aqui, que foi a conversa que eu tive lá fora com uma empresa que está potencializando uma startup aqui dentro da fábrica. E aí eu pensei, será que essa empresa já trouxe um desafio de responsabilidade social e sustentabilidade aqui para a fábrica? Para pensar em quais são as possíveis soluções? É um terreno fértil. Porque a inovação está em todos os lugares. Mas são poucas as empresas que eu vejo hoje que linkam responsabilidade social e sustentabilidade à inovação. Então, tem aí um caminho pela frente que é altamente possível. Esse pessoal que está aqui, essas equipes que estão formadas aqui dentro da fábrica, elas têm propostas muito interessantes e que às vezes vão solucionar aquele problema. Ela ficou pensativa, ela falou, sabe o que você está me trazendo hoje? Algo que eu vou levar para a empresa para pensar sobre? Porque eu dialoguei todas as áreas e não dialoguei com essa. É isso. É nessas ações, nesse pensamento, nessa reflexão, que nós conseguimos criar um potencial e uma diferença. Eu costumo dizer que nós temos que trabalhar em teia. Igual teia de aranha mesmo. Porque a rede ela ainda pode, né, se arrebentar. A teia, você vê que a aranha ela tece ela bem apertadinha para pegar os mosquitinhos. E nós temos que trabalhar assim, conectando. E aí, ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu conheço de Portugal e me conectando com um grupo que fez um lançamento de uma plataforma no Brasil chamada G10. G10. O que é o G10? Eu achei incrível. Viraram meus clientes, eu já estou aqui comunicando o que é o G10. O G10 é uma plataforma das maiores favelas do Brasil. Eles criaram um fundo, essa empresa portuguesa criou um fundo para otimizar as ações e as ideias das comunidades. Então, você quer sua ideia? Então, tá bom. Você vai lá, submete sua ideia na plataforma e eles vão analisar a sua ideia. Se você é uma empresa, você vai lá também, oferta a sua doação e ele cria esse match. Olha que magnífico. Eu falei, falta comunicar. Aí já comecei a falar o que eles precisavam melhorar. Né? Quem quiser pesquisar, o nome dessa startup é E-Solidar, ela é portuguesa, e eu achei a ideia incrível. Por quê? Eu hoje tenho 30 projetos de ISS em captação, não só meus não, tá? Meus, de clientes, e o ANEI, ICMS, mais tantos. E a minha ideia é exatamente criar uma plataforma onde a empresa olhe para aqueles projetos com um diferencial, porque ele já passou por um crivo. Ele está alinhado às ODS, tem impacto social e já passou por um crivo. Então, quando eu olho uma plataforma que está com essa outra sugestão, que é ir na ponta, na raiz, eu acho que cria ainda mais propósito. Tá? Então, a sustentabilidade ela tem essa dimensão, que eu já me antecipei, tá bom? E aqui estamos nas ODS. Então, você tem a erradicação da pobreza,
Fome Zero, Boa Saúde, Bem-Estar, não vou ler todas, que vocês têm acesso a esse painel na internet. Mas o que é importante? Vou escrever um projeto, vou alinhar a uma ODS. Eu vou patrocinar um projeto, vou verificar se ele está alinhado a alguma ODS. Eu acho que é assim que nós vamos construindo esse futuro. Tá? Não adianta mais não ter a responsabilidade social nas empresas. Não adianta mais não se pensar na sustentabilidade. E sim, o que eu faço com isso e como eu faço dando o meu melhor, potencializando o meu melhor. Porque é construção de uma sociedade diferente. E não podemos pensar só no futuro daqui a 5 anos, 10 anos. Porque, como eu disse, tudo que eu comecei a falar já virou passado. Já estamos prestes a iniciar a próxima palestra, né? Então, assim, o futuro é agora, é neste momento. E o que a gente deixa de legado para os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, enfim, né? E para essa sociedade. Porque nós temos aí um Brasil riquíssimo, cheio de belezas naturais. E aí são pequenas ações, gente, de boa, até no que a gente carrega dentro da bolsa. Eu ando com a minha garrafinha. Parece pouco, mas é algo que cria. Eu deixo muitas das vezes isso para trás. Porque tem um bebedouro, eu encho minha garrafinha. Então, assim, não adianta. Outro dia eu peguei um ônibus, uma senhora me viu chupando um picolé, fez assim, me dá o seu palito. Eu falei, a senhora vai botar onde? Ela vai jogar pela janela. Eu falei, não. Em 2025, nós teremos um problema seríssimo. A senhora já viu a quantidade de água quando chove nessa cidade? E os bueiros? Enfim, eu fiz toda aquela... Aí ela, minha filha, eu nunca pensei nisso. Pois é. Entenderam por que nós vivemos nesse mundo colhendo muitas coisas do passado? Porque a educação ambiental não existia. Então, essa senhorinha de quase 90 anos continua jogando o palito do picolé. E ela virou para mim e falou assim, você sabe que a partir de agora eu já não vou fazer mais isso? Nós somos educadores o tempo todo, gente. O tempo todo. Por isso que eu cito Paulo Freire. Eu fiz uma parte do meu mestrado em Portugal, e aí a minha orientadora lá dizia assim, dizia, não diz, né, porque ela ainda está viva. Ela disse assim, por que você não usa Paulo Freire? Ou seja, eles usam demais. E a gente, às vezes, esquece. Né? Augusto Boal, eles usam demais. Então, às vezes, a gente esquece. Quais são os nossos autores que nós podemos nos beber dessa água? Por isso que eu falo que a troca é o tempo inteiro. Nós somos educadores o tempo todo. Uau. Aqui seguem os meus contatos. Eu espero que vocês possam depois conversar mais um pouco. Agradeço a oportunidade da troca. Muito obrigada.